Reunião de hoje. Boa noite a todos. Gostaria de dar os lembretes, né, gerais, que vai ser, o Murilo já colocou, que está sendo gravada a nossa reunião. O lembrete da água, quem quiser ter uma garrafa de água para fluidificar durante a palestra da nossa irmã Aline. Quem quiser ficar para conversa fraterna, mandar um chat privado ou para mim ou para o Murilo hoje, para a gente organizar a sala no final. A gente vai colocar, o Murilo vai colocar para a gente o livro virtual, né, para assinatura, quem quiser colocar o nome, no final a gente coloca o passe virtual para quem quiser fazer no final. E hoje quem vai dar a palestra vai ser a nossa irmã Aline, com o tema Então é Natal. E vamos começar então fazendo uma prece. Vamos levar todos os nossos pensamentos a Deus, agradecendo ao Pai, ao nosso Mestre Jesus, por mais uma noite de estarmos reunidos em seu nome, pedindo amparo e proteção para todos nós, para nossa irmã Aline, que ela seja inspirada, protegida, iluminada durante a sua palestra, e dizendo, Pai, que dirigis o universo infinito, santificado seja o seu nome em louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos círculos espirituais. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, Pai. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis, Senhor, caímos mais em tentações, mas livra-nos de todos os perigos, agora e por todo sempre, que assim seja. E assim, Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, estamos sobre iniciado nossa reunião desta quarta-feira. Que assim seja. Aline, a palavra é sua. Obrigada, Melissa. Boa noite, gente. Espero que vocês estejam me escutando bem. É uma honra estar aqui encerrando, né, esses nossos encontros, porque o próximo será em 2021, então a gente já agradece de antemão a participação de todo mundo ao longo desse ano. Todos os que chegaram nesse ano, todos aqueles que estão com a gente aí há alguns anos já de bagagem. E a gente escolheu um tema, né, bem clichê, que então é Natal, né? É impossível não falar de Natal nessa época do ano. Porque se a gente... nessa época do ano, tudo em volta da gente se torna mágico. As cores vermelho, verde, dourado, todas se destacam da aquarela para nos fazer lembrar que existe algo diferente no ar. Jesus se torna mais presente nas nossas conversações, e falar dele não é tão considerado fanatismo religioso mais nessa época. Os comerciais de TV ressaltam a importância da família, de dar telefonema para aquelas pessoas que a gente ama, que a gente não fala há tanto tempo, de ajudar os vizinhos com sacolas pesadas ou com carros estragados. Até um comercial de margarina é capaz de nos fazer chorar, não é mesmo? Começamos, então, a não nos importar tanto em cozinhar para tantas pessoas, e até cogitamos em convidar nossos vizinhos, que não são tão legais, para participar da ceia com a gente. Também não é problema mais receber na casa da gente aquele primo chato, ou aquela tia fofoqueira. Se formos pensar, nessa época o chefe está mais tolerante, os colegas de trabalho estão mais gentis. Até o motorista do ônibus parece um pouco mais paciente com os passageiros que estão sempre atrasados. Nós sentimos no coração o apelo da caridade, de doar algum dinheiro para aquela instituição que vive nos ligando, que no último mês sempre nos pergunta se podemos ajudar, e sempre damos aquelas desculpas. No mês que vem eu dou. Mas o que mudou nessa época para nos sentirmos assim, tão cercados de magia, desse sentimento tão puro? Na verdade, é Natal. Jesus nasceu. O Cristo veio ter conosco. Alguns estudiosos afirmam que pelo fato da data
de comemorarmos o nascimento do Cristo, a simplicidade com que ele nasceu e o ambiente em que ele nasceu, ficamos inspirados para muitas ações solidárias que são realizadas esse mês. E quando falamos em simplicidade, nós não podemos esquecer de que o presépio que algumas famílias montam sempre nessa época, que contém aquela manjedoura com o menininho enrolado, na verdade, aquela manjedoura era um lugar de comida para os animais. Não estava limpo, estava provavelmente muito mal cheiroso, não tinha nada que indicasse que iria receber que era propício para receber um recém-nascido. Se nós formos olhar, o ambiente que Jesus nasceu não é nada romântico. A viagem que Maria teve que fazer para poder, nos últimos dias da gestação, provavelmente foi uma das viagens mais difíceis da vida dela, e muitos de nós não conseguiríamos fazer, mesmo sem estarmos grávidas. Então, não tinha primeira classe, não tinha nem avião, ela teve que se dispor a montar no lombo de um burrinho, e andar quilômetros e quilômetros naquele animal, muito desconfortável, passando frio, passando fome. Então, a mensagem de Jesus, a partir do seu nascimento, antes mesmo do seu nascimento, é de que possamos sair da nossa zona de conforto, para que possamos recebê-lo. Se Maria teve que viajar tanto para poder nos entregar o Mestre, Jesus nos diz ele na nossa vida, também temos que passar pelos nossos sacrifícios pessoais. E não muitas das vezes, saindo do nosso ego, né, nós poderemos sim encontrar o Mestre. Bom, durante o período de Natal, nós também pensamos em dar presentes para os nossos familiares e amigos. Na figura do Papai Noel, na casa cheia de presentes, eu não sei vocês, mas eu acreditava no Papai Noel até os 12 anos de idade. E era bom acreditar, era bom ter essa figura que não importava o que a gente tivesse feito, a gente sabia que ele ia aparecer e que a gente ia ganhar uma coisa nova. O presente, segundo o censo americano, de lojistas, aqui eles falam que o Natal é um dos feriados americanos com mais estímulo econômico. E em 2004, as vendas de lojas de departamento subiram 54% nesse período. E alguns sociólogos dizem que o fato da gente querer dar tanto presente no Natal está um pouco relacionado com o nosso sentimento de culpa, sentimento do que a gente fez ao longo do ano para as pessoas que a gente ama, das ausências que a gente permitiu. E aí chega na época do Natal, a gente quer compensar as pessoas com alguma coisa, transferir esse vazio emocional por um vazio, por um preenchimento material. E algumas pessoas realmente se importam umas com as outras somente nesse período de Natal. Mas o Natal, ele nem sempre ele foi essa época de confraternização e amor. Vocês sabiam que a data conhecida como Natal, ela foi introduzida no século IV pela Igreja Católica. E ela veio como uma substituição do solstício de inverno no hemisfério norte, porque o solstício ele era comemorado como uma data pagã. As pessoas comemoravam os deuses, principalmente o deus Mira, e não se sabe, a gente não sabe ao certo em que dia Jesus nasceu. Mas alguns estudiosos afirmam que a relação entre colocar a data de nascimento de Jesus no início do solstício de inverno foi porque o solstício de inverno ele representa a volta do sol, porque os dias depois do solstício de inverno eles começam a ser mais longos do que a noite. E Jesus, ele é o nosso sol.
ele é aquele que trouxe luz para a nossa vida. Então, a Igreja Católica decidiu colocar, além de querer competir, né, com uma data pagã, eles também fizeram essa associação de que Jesus representa o sol da nossa vida. Ele, a partir daquele dia, os dias, as luzes, a claridade vai ser maior do que as escuridões da nossa vida, dos nossos problemas. Então, se nós formos olhar, a representatividade do nascimento de Jesus é tão grande porque ele é a luz do mundo, né? Ele mesmo falou, eu sou a luz do mundo e ninguém veio ao Pai se não for por mim. Então, a partir desse momento que Jesus nasceu, ele trouxe essa luz maior para a nossa vida. Tem outra, ele mudou tudo, né? Porque antigamente, uma outra característica pagã do Natal era que os nórdicos, eles enchiam a casa de decoração e comiam muito, tinha muita fartura nessa época, e a gente ainda herdou um pouco de período do Natal. Todas essas cores que a gente põe na casa da gente, o vermelho, o verde, essa comilança que tem, esse exagero que muitas das vezes faz com que a gente desperdice tanta comida, né, nesse período, a gente ainda trouxe dessa cultura nórdica, dessa cultura pagã. Na antiguidade também, foi muito interessante descobrir isso, era permitido aos pobres baterem nas portas das casas dos ricos, exigirem deles comida, exigirem deles alguma bem material. E se eles não dessem, eles podiam agredi-los, porque era como se fosse, naquela época, o pobre tinha o direito de cobrar do rico tudo aquilo que ele não teve durante todo o ano. Na Idade Média também, alguns povos comemoravam o Natal como um carnaval, com folia, com celebração da carne. E nos Estados Unidos, entre 1659 e 1681, os habitantes da cidade de Boston eram multados se eles comemorassem. Já imaginou isso? Você ser multado por comemorar o Natal? Porque quando teve a Revolução na Europa, os puritanos assumiram o poder e eles proibiram o Natal, porque eles ligavam o Natal com essa questão mundana. E aí eles eram muito, muito religiosos e todo mundo tinha que andar bem certinho. Então, eles proibiram a comemoração, proibiram enfeitar casas e pessoas eram multadas em 5 moedas da época se comemorassem. Bom, foi somente no ano de 1870 que aqui nos Estados Unidos o Natal se tornou um feriado nacional. Antes disso, não era feriado. Uma coisa interessante que nós gostaríamos de trazer sobre essa data é que se Jesus é o nosso modelo e o nosso guia, e essa data é a data que comemora o nascimento dele na nossa vida, vocês concordam que é possível trazer Jesus o ano inteiro para a nossa vida e fazer com que cada dia dos próximos anos seja um dia de Natal? Se a gente escolher acolher, se a gente escolher perdoar, se a gente escolher ter mais paciência com o nosso próximo, principalmente com aqueles que convivem conosco, imagina você levantar todos os dias e escolher tratar o seu marido, os seus filhos, como se fosse Natal. Será que isso traria mais paz para o seu coração? Será que isso traria mais harmonia para a sua casa? Imagina se a gente escolhesse doar todo o nosso excesso, não só num dia do ano, mas durante todos os meses, a gente tirasse uma semana e limpasse a nossa casa e retirasse tudo aquilo que é nosso excesso, ou então a gente fizesse pelo menos uma vez ao mês uma doação que mesmo do nosso necessário,
para aquelas pessoas que a gente sabe que passam mais dificuldades que a gente? Será que isso também não faria com que o Natal fosse todos os dias na nossa vida? Se a gente escolhesse orar todos os dias pelas pessoas que não têm comida na mesa, será que isso também não faria com que o Natal fosse mais presente? E também, se formos refletir, todas essas ações que eu citei, não precisa de um dia específico. Não é proibido doar, não é proibido rezar, não é proibido perdoar nos outros dias do ano. Por que escolhemos somente o dia de Natal para fazer isso que o Cristo nos pede em todo o Evangelho? Para que seja feito todos os dias da nossa vida, não é mesmo? Tem uma canção que eu gosto muito, ela é uma canção do Ivan Lins, e ela se chama Festas. Ela fala os seguintes versos: quando desejamos boas festas, na verdade, a festa somos nós. Brasileiros somos assim mesmo, na Páscoa, São João ou no Natal. Esse dom do sonho e da esperança, que na gente é quase um ritual, nos ensina que em nosso coração, todo dia é dia de Natal. Então, isso já está intrínseco na gente. Se a gente for parar para pensar, esse sentimento de caridade, ele apenas fica mais aflorado no dia de Natal. Mas o nosso coração é capaz de amar todos os dias. O nosso coração, ele é capaz de perdoar, de trazer boas coisas para a nossa vida todos os dias. Basta que a gente se dispõe a fazer, tanto quanto a gente se dispõe a fazer no dia de Natal. Não é mesmo? E o Papa Francisco, ele disse uma vez que o Natal, ele é um encontro, e nós caminhamos para encontrá-lo com o coração, com a vida, encontrá-lo vivo como ele é, encontrá-lo com fé. E não é fácil viver com fé. Isso tudo que nós falamos aqui, nós sabemos que não é fácil, que as nossas tendências, infelizmente, essas nossas más tendências, elas ainda sobrepõem as boas. Mas o que pedimos aqui, o que queremos levantar a questão é nos dispormos, tentar, como posso dizer, tentar dar o primeiro passo todos os dias. Tentar levantar todos os dias e pensar o que eu posso fazer diferente? O que eu posso, como eu posso trazer o dia de Natal? E se hoje fosse Natal? E se hoje fosse, se o Cristo viesse para minha casa hoje, o que eu iria fazer? Será que eu iria agir diferente? Será que eu conseguiria mostrar para ele a minha casa? Será que eu conseguiria deixar meu filho conversar com ele e falar sobre mim? Então, o que nós pedimos aqui é apenas boa vontade. E como Kardec disse, né, que o verdadeiro espírita é aquele que luta contra as más tendências e não aquele que já nasceu perfeito, que a gente possa exercer, né, esse sentimento. Aline, eu não estou te escutando. A gente possa batalhar pro... Oh, desculpa. Agora voltou. Agora? Ah, desculpa. Que nós possamos batalhar para que essas más tendências deem lugar com o tempo às nossas boas tendências, né? Porque somos filhos de Deus e como filhos dele, nossa natureza real é refletir a luz, né? É sermos luz do mundo, é sermos sal da terra. E então, o que eu queria trazer, a mensagem hoje, nós teremos um pouco mais de tempo para debater, o que eu queria trazer é um poema que me tocou bastante, e foi a motivação de eu escolher esse tema, que se chama E Quando Não For Mais Natal. Então, se vocês
me permitem, eu vou fazer algumas reflexões em cima desse tema. O poema diz o seguinte: mas, e quando não for mais Natal? Será que algum vento desvairado ainda trará canções alegres dessa que faz a gente grande meninar e rir à toa? Será que as crianças abandonadas serão lembradas por alguma alma que esqueceu que o Natal passou, mas não passou a solidariedade? Será que os velhos nos asilos ainda manterão a esperança das visitas que não vieram, dos abraços que não receberam, dos risos que não riram? E quando não for mais Natal, será que as pessoas continuarão abertas ao perdão, generosas nos julgamentos e aliadas em campanhas de solidariedade? Será que as casas serão iluminadas pelas luzes invisíveis do amor e as crianças manterão sua crença no bom velhinho? E quando não for mais Natal, será que a estrela de Belém apagará o seu brilho e a humanidade não mais encontrará o caminho que leva a Jesus? Será que árvores e enfeites voltarão aos maleiros e deixarão de viver por mais 11 meses? Então, quando não for mais Natal, que a criança renasça todos os dias em todos os corações e que seja livre para alcançar estrela num salto. Que o Deus menino continue a sorrir na lapinha dos nossos corações e que a amizade seja o elo de uma corrente, que sentimento algum faça romper, mesmo quando não for mais Natal. Então, fica a reflexão, né, meus amigos? Fica a reflexão de que quais são as nossas dificuldades quando não é mais Natal de perdoar. Quais são as nossas dificuldades de ser mais paciente? Quais são as nossas verdadeiras dificuldades de fazer um esforço de encontro daquele parente que a gente sabe que vive sozinho e que a gente só liga para ele quando é Natal para desejar Feliz Natal? E quando não for mais Natal, que a gente possa ainda arrumar a casa com prazer, trazer as luzes para dentro da nossa casa, representando o Cristo, representando o amor dele por nós, o sacrifício dele por nós. Que quando não for mais Natal, que a gente não tenha mais vergonha de falar o nome de Jesus para os nossos amigos, de consolar, trazendo o Evangelho como guia. Que quando não for mais Natal, que a gente possa preencher os nossos tempos vazios, não com coisas materiais, mas com oração. Que a gente possa doar os alimentos que muitas das vezes para a gente não vai fazer falta nenhuma, para aquela pessoa que bate a nossa porta para uma campanha do quilo, ou para aquele vizinho que a gente sabe que sempre passou dificuldade. Que a gente possa, quando não for mais Natal, ainda assim, mantermos a nossa postura de cristãos, porque afinal, nós somos cristãos nos 365 dias do ano, não é mesmo? Eu agradeço imensamente a caridade de vocês por terem me escutado na noite de hoje. Muito obrigada. Muito obrigada, Aline. Essas palavras tão lindas, tão inspiradoras, Solange. A gente vai pensar, né? É um momento de muita reflexão. Acho que esse Natal é um Natal diferente para todo mundo, né? E aí eu acho que trazer essa reflexão é muito legal. Mas, enfim, obrigada, Aline. Fica aberta agora para os comentários. Eu tenho a minha pergunta. Lança a pergunta. A minha pergunta é: se pudesse ser Natal todo dia, o que vocês fariam?